Abra sua Bíblia agora na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e versículo 6. Hebreus 11, versículos 5 e versículo 6. Estamos na série chamada Heróis da Fé. E vamos hoje, conforme fizemos no domingo passado, compreendemos um pouco mais de um desses heróis da galeria da fé, que está descrita aí em Hebreus capítulo 11, como eu brinquei na vez passada, que Hebreus 11 é como se fosse a calçada da fama do Evangelho. E aí homens e mulheres estão relatados, nós vamos estudar alguns deles. Semana passada tivemos aí o privilégio de sermos ministrados na história de Caim e Abel, e destacamos aí o coração de Abel no mundo, na terra de Caim, e pudemos ali entender que a nossa vida pode falar muito mais além do que os anos que estamos vivos, há um legado que se deixa. E entendemos ali em Caim as primícias que ele entregou ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, acompanha a leitura que diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos ler o versículo 6 juntos? De fé, desculpa, eu que estou errando aqui. De novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse é o texto para nossa meditação, essa figura tão interessante que é a vida de Enoque para o meu e o seu coração. Nós estamos falando sobre homens que foram marcados pela fé e entendemos que não é um atributo que possamos desenvolver, que possamos de alguma forma sermos merecedores de, mas a fé é um presente de Deus, é um dom que Deus nos dá. Por isso, quando olhamos para a galeria dos heróis da fé, esses homens e mulheres ali, vemos não destacados os seus próprios atributos, os seus ganhos, as suas conquistas, mas vemos algo que Deus os permitiu conquistar pela fé que Deus imprimiu no coração desses homens e mulheres. Por isso que essa mensagem, essa série não vai trazer peso para o nosso coração, pelo contrário, vai trazer esperança e encorajamento que nós também podemos viver as mesmas experiências que esses homens e mulheres viveram. Você pode dizer amém por isso? Porque é pela fé. O texto diz, pela fé, Enoque. Não foi por outro intermédio, não foi por outro artifício, pela fé, Enoque. E a história de Enoque é uma história muito curiosa, porque ele fala que ele foi tomado pelo Senhor. A palavra está muito próxima de arrebatado, arrebatado pelo Senhor. Imagine só, pela qualidade que você apresenta, Deus o arrebata, Deus o toma para si. Eu quero que você agora volte a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 5. E nós vamos ler um pouquinho mais da história de Enoque. Gênesis, capítulo 5. Versículos 22, aliás, do 21 ao 24. Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Você pode dizer comigo isso? Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos ler o versículo 24 juntos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando vemos a história que analisamos domingo passado, Caim e Abel, Caim, por sua amargura, por sua falta de entendimento, ele vem e mata seu irmão Abel. Porque Deus acolheu a oferta de Abel, que eram as primícias, e não a oferta de Caim. E Deus disse para Caim, eis que o pecado jaz à porta, você precisa dominá-lo, mas Caim não deu ouvidos, e vai lá e mata seu irmão. Então Deus permite que Adão e Eva tenham outro filho, e esse filho se chama Sete. Ele que vem da linhagem de Abel é como se fosse o substituto para o seu filho assassinado, morto.
Então, a partir de Sete, Deus providencia um meio para que essa linhagem continue, para que o coração de Abel venha reverberar na vida de Sete. Depois vem Enos, Cainã, Malael, Jared e então Enoque. Ou seja, essa misericórdia que Deus apresenta para Adão e Eva, para que a sua família continuasse glorificando a Deus, vem por um outro filho, Sete, até desembocar na vida de Enoque, dessa personagem que estamos analisando hoje. Na verdade, o texto diz que a partir de um desses filhos, a partir de Sete, vem Enos, e a partir de Enos, diz o texto bíblico, que a partir dele o nome do Senhor começou a ser adorado novamente. Deus providencia os seus santos, Deus providencia que o seu nome seja glorificado. Sabe por quê? Porque Ele queria alcançar um dia eu e você. Quando vemos essa situação, vemos ali que essa genealogia, no capítulo 5 todo, você vai ver essa genealogia descrita, vários nomes e descendentes, e eles viviam muitos anos, 800 anos, 900 anos, mas você vê essa descendência como uma testemunha da fidelidade de Deus em cultivar e preservar um povo para si mesmo por meio de filhos, e criá-los para conhecer e se apegar à promessa da salvação em Deus. Quando olhamos para isso, nós vemos que Enoque foi destacado tanto na genealogia. É como se a pessoa que estivesse ali, Moisés escrevendo a genealogia, ele parasse: espera aí, eu preciso dar uma evidência a Enoque, porque Enoque andou com Deus. E ele fala duas vezes: Enoque andou com Deus, e já não era porque o Senhor o tomou. Isso vem retomado ao autor de Hebreus que nós lemos. Ele relembra a história de Enoque e fala: já não era porque o Senhor o tomou. E ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele não destaca nenhuma evidência particular de Enoque. Ele fala: porque pela fé Enoque foi tomado, pela fé Enoque agradou a Deus. É muito lindo porque quando vemos essa figura, a figura de Enoque, vemos o privilégio de andar com Deus. Diga, o privilégio de andar com Deus. Sabe aquelas pessoas que você fala: puxa, se eu pudesse eu passava tempo com ela, se eu pudesse ter uma conversa com ela, se eu pudesse, quem sabe, ter uma consulta com essa pessoa, se eu pudesse ter ali alguns minutos, eu falaria isso, aquilo. Certamente você tem pessoas que passam a sua mente, pessoas importantes, pessoas que às vezes já passaram da sua vida. Quem sabe você pensa: puxa, se eu pudesse ter mais 15 minutos com meu pai, se eu pudesse ter um dia com meus avós. São pessoas que realmente nós ansiamos de estar juntos. Enoque ansiava em andar com Deus. Mas como que eu ando com Deus? Eu preciso acreditar nessa pessoa. Eu não ando com alguém que eu não acredito, porque não tem acordo. Eu preciso ter paz com essa pessoa. Eu não posso ter ali guerra, porque quando não há paz, não há como andar juntos. E aí vai falar um pouco sobre reconciliação. Amós capítulo 3, versículo 3 fala: porventura andarão juntos se não houver acordo, se não houver paz, se não houver reconciliação. Eu preciso também aprender a ouvir e falar. E aí fala da leitura da palavra, fala da oração, desse diálogo. Quando você está andando junto, você não anda em silêncio. O processo de andar juntos é o processo de aprender a ouvir e aprender a falar. Palavra de Deus, oração, intimidade com o Senhor. E andar com uma pessoa é reconhecer a sua presença e desfrutar da sua presença. Quando você anseia de estar com uma pessoa, você a reconhece. Reconhece a pessoa de Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as estações da vida, e a desfruta. Muitas vezes até vemos pessoas que reconhecem: não, Deus está em todos os momentos da minha vida, mas não desfruta dessa presença. Enoque, ele teve um sentimento tal que ele desfrutou. Andar com Deus aqui significa tornar um relacionamento com Deus parte de seu estilo de vida. Não é uma escolha. É um estilo de vida andar com Deus para Enoque. É honrar a Deus em todas as suas escolhas. Eu imagino que Enoque teve várias escolhas em sua vida. Enoque viveu 365 anos. Você sabe o que é isso? 365 anos. Quantas escolhas, quantos desafios, quantas situações em que Enoque apresentou isso diante de Deus. Apenas Enoque e Elias na palavra estão relatados que foram tomados pelo Senhor.
Elias foi tomado por um redemoinho e levado aos céus. Esses dois homens não tiveram a experiência da morte. Por que isso? Porque que andar com Deus é andar apesar das circunstâncias. Andar com Deus não é quando as coisas estão bem, é andar em todas as estações da vida. Imagine que a vida também, assim como as estações do ano, ela passa por essas estações. Todo mundo gosta do verão e da primavera. Ai, o verão, ai, a primavera, que estação linda. O outono já não é tão agradável. O inverno, para algumas pessoas, né, é sequidão. Até as árvores, elas murcham, perdem suas folhas. Imagine que a vida são estações. Muitas pessoas querem andar com Deus nas estações da primavera e do verão. Mas quando existe o outono e o inverno, começam a questionar a presença de Deus. Ou existem aquelas pessoas que só lembram de Deus no outono e no inverno da vida, porque a situação aperta, então ele precisa clamar a Deus, e se esquecem do verão e da primavera. São pessoas que não aprendem a andar com Deus em circunstâncias. Estamos vivendo um momento circunstancial, querido. A pandemia trouxe circunstâncias adversas ao coração, ao dia a dia de todo ser humano. Prova é que um pouco mais de um ano atrás, nunca você imaginaria que estaria sentado numa igreja com máscaras, que você teria que andar com máscaras. Você nunca lavou a mão tanto na sua vida esse ano, fala a verdade. Você não pegou mais nada. Ou você pegou Covid e já saiu, graças a Deus, ou você não pegou mais nada, nem gripe passou perto da sua casa, porque você lavou a mão, você passou álcool gel. Né? No começo da pandemia tinha gente já passando álcool gel no corpo inteiro. É verdade, saiu num jornal que teve uma senhora que teve queimadura de 2º grau, que ela passou álcool no corpo inteiro. Então, as neuroses que a pandemia nos trouxeram são circunstâncias adversas. Enoque, ele profetizava acerca das coisas que haveriam de vir. O livro de Judas, no capítulo 1 ali, que é um capítulo só, ele fala sobre isso. Enoque profetizava a vinda do Senhor. Enoque tinha um testemunho vivo na sua vida da volta do Senhor Jesus Cristo, do reino do Senhor, do reino na terra, dos valores de Deus na terra. Por isso que Enoque diz que andava com Deus. Por isso que Enoque tinha esse relacionamento tão próximo de Deus. Enoque, ele foi contemporâneo dos dias de Noé. Na verdade, Enoque era, se não me engano, bisavô de Noé. Depois de Enoque, vem a ter Noé, o grande construtor da arca. E diz o texto, já no próximo capítulo, capítulo 6, que a corrupção tomou conta, a ponto de Deus enviar o dilúvio. Ou seja, Enoque era contemporâneo dessa mesma geração corrupta. E mesmo assim ele não foi levado pelas circunstâncias. Ele foi diferente. Enoque era uma pessoa que não andava pelos valores da terra, mas pelos valores do céu. Enoque era uma pessoa que tinha os valores da eternidade no seu coração. E ele agia conforme os valores do reino. Ele não agia pelas circunstâncias. Todo mundo faz isso. Isso já é normal. Eu sou só mais um que faz esses erros. Enoque não tinha essas desculpas. Enoque não tinha essas justificativas. Enoque andou com Deus num mundo totalmente ímpio e pagão. Mas ele preservou-se em manter a pureza e a integridade. Enoque é o símbolo de um homem que não é pautado pelas pressões da sociedade. Enoque é o símbolo daquele que, se for preciso, ele fica só. Enoque é um símbolo de um homem e uma mulher que anda pelos valores do Espírito Santo de Deus. Assim como Estevão no Novo Testamento, quando ali cheio do Espírito, ele começa a falar as verdades e a sociedade não aguenta, a ponto de matá-lo a apedrejamento. Enoque era essa pessoa. Por isso que diz o texto, Enoque andava com Deus. Você conhece aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Para Enoque não funcionava isso. Enoque, ele andou com Deus apesar das circunstâncias. Mas também Enoque, ele andou com Deus e ele não estava sujeito à corrupção da morte. Que coisa linda. Volta aí em Gênesis capítulo 5. Se você for ler toda essa genealogia, você vai ver vários nomes e pessoas. E falam-se os dias da vida. Por exemplo, no capítulo 5, no versículo 5 também, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu.
No versículo 8, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. No versículo 11, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. 17, todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Versículo 20, todos os dias de Jarade foram 962 anos e morreu. E então o versículo 21 vem. Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém, andou Enoque com Deus. E o versículo 24, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Diferentemente de toda a sua genealogia, a história de Enoque não acaba com a morte. E morreu não existe na história de Enoque. Quem sabe ali Deus estava mostrando que apesar de sua justiça, condenando o pecado que aconteceu ali no capítulo 3 de Gênesis, Deus levanta um marco histórico, real, pessoal, de sua vitória na cruz, quando ele, por intermédio de uma genealogia marcada pela morte, pelo fim, ele levanta alguém e fala, há um suspiro de esperança. Olhe para Enoque, há um suspiro de esperança. Enoque é esse fôlego de vida em meio a uma genealogia de morte. Enoque, ele aponta ali para Jesus Cristo, mostrando que em Jesus Cristo podemos experimentar vida, e até mesmo aqueles que passarão pela morte, a Bíblia fala que ainda que morra, viverá. Você pode dizer amém por isso? Mas há tanto medo de se falar em morte. Na sociedade hoje nós podemos falar vários assuntos. Podemos falar sobre dinheiro, poder, fama, sexo. Todos esses assuntos serão bem ouvidos. Agora, quer acabar com a conversa? Começa a falar sobre morte. A pessoa fala assim, que coisa mais chata. Nossa, muda de assunto aí. Poxa, credo, nossa, vai falar de morte, credo, no mundo que a gente está vivendo, Emerson, ô louco. Quer acabar com a conversa? É uma dica para você, está numa conversa chata? Você quer que a pessoa está, já deu, vamos falar de morte aqui, irmão? Ela fala, não, estou indo embora, já está a hora. Na hora acabou o assunto. Ninguém quer falar sobre morte, as pessoas têm pavor, por quê? Porque tem medo da morte. Não sabem o que acontece. Não é a morte em si, mas o pós. E quando o meu coração parar de bater, os meus olhos fecharem, o que vai acontecer? As pessoas não têm resposta. Então, para as questões que você não tem resposta, a melhor resposta é o silêncio. As pessoas têm medo de falar da morte. Até mesmo alguns cristãos às vezes ficam apavorados com a morte. Nós estamos num ano de mortes, muitas mortes. Muitas pessoas perdendo suas vidas. Ano triste. Ano que a igreja tem que chorar com essas pessoas. Eu digo que é um ano de luto. Apesar de toda a alegria que Deus gera em nosso coração, é de luto pelas pessoas que ficam chorando, pelo consolo ao coração das pessoas. Mas ao mesmo tempo, para o cristão, parece contraditório, mas há esperança em nossa vida. Quando olhamos para a genealogia do capítulo 5, é uma genealogia de luto. Viveram tantos anos e morreram, tantos anos e morreram. Então vem o suspiro da vida em Enoque, e Enoque andou com Deus, e já não era, porque o Senhor o tomou, representando essa esperança que existe sobre a nossa vida. É claro que Deus não quer que eu e você fechemos os nossos olhos aos efeitos do pecado, a inevitabilidade da morte, ela está aí para todos nós. Mas é por isso que existe uma exceção brilhante nesse capítulo. Enoque andou com Deus. É quase que fosse como se Deus estivesse mostrando que a morte não é algo realmente necessário. A morte é um desvio que eu e você fizemos e a abraçamos. Mas não é o destino final para aqueles que estão aguardados em Cristo Jesus. Não é o destino final, a morte não é o fim para aqueles que confiam no Senhor. Você pode dizer amém mais uma vez? Salmo 16, versículo 10, fala, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. É uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi tirado daquele túmulo e o deixou vazio.
1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58, depois você lê em sua casa, mas tem um momento que ele fala: tragada foi a morte pela vitória. Você consegue imaginar isso, essa figura? A vitória tragando a morte, vencendo a morte. Tragada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enoque é o suspiro de vida na nossa história. Quando você ler a vida de Enoque, fala: isso também está reservado para mim e para você, que confessamos Jesus Cristo. Ah, Deus, maravilhoso. Não estamos sujeitos à corrupção da morte. É por isso que num velório, nós pastores podemos falar com convicção, quando conhecemos a pessoa que está ali, prostrado naquele caixão, quando vemos os frutos de uma vida transformada, de que aquela pessoa não está ali, está só o corpo voltará para o pó, mas ele já desfruta dessa presença, porque ele foi tomado pelas poderosas mãos do Senhor. Diz amém aí, querido. Aleluia. Agora Enoque também procurou agradar a Deus. Hebreus, versículo 6, capítulo 11, diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo isso que Enoque experimentou foi pela fé. Há sim um segredo: andamos e agradamos ao Senhor por meio da fé. Como já vimos, eu falei aqui, a fé não é um produto que eu venha desenvolver. Olha aqui a minha fé, não, olha a fé que Deus tem me dado, olha a fé que Deus tem desenvolvido na minha vida. É Ele que tem plantado isso no meu coração. E Ele fala que você que se aproxima de Deus, se quer andar com Deus, tem que crer que Ele existe. Primeiro passo, crer que Deus existe. Sabe que diz que as pessoas que não creem em Deus são ateus. Mas o pior ateu é aquele que fala que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. O pior ateu é aquele que fala que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Muitas vezes o nosso discurso é bonito, mas as nossas ações mostram que nós não cremos nesse Deus. E Ele não fala só isso, Ele se torna galardoador, ou seja, presenteador. De alguma forma, que os teólogos já nos séculos e séculos discutem, de alguma forma Deus vai nos recompensar, Deus vai nos dar uma recompensa maravilhosa, querido. Existem muitas explicações para galardão, mas eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu quero sim assegurar você e a mim, que de alguma forma Deus tem preparado um grande galardão, um grande presente para mim e para você. Para Enoque fica claro, que Enoque ele não valorizava as coisas desse mundo. O prêmio para Enoque era a própria presença de Deus. A premiação, o troféu para Enoque não eram as coisas circunstanciais dessa vida, não era uma casa, por mais bonita que ela seja, não era uma conta bancária, por mais recheada que ela fosse, mas era andar com Deus, desfrutar de Deus. Acabamos de ler aqui 3 capítulos da Bíblia. Se eu e você amamos a Deus, queremos andar com Deus, isso tem que ser parte da nossa vida todos os dias. Eu olho para Enoque e eu fico constrangido, querido. Ao estudar essa palavra, Deus me tomou várias vezes em constrangimento. Como é poderoso ver um homem que valorizava andar com Deus. Algo parece que é tão simples, e tão simples para nós hoje. Eu e você temos acesso tão rápido à presença de Deus, já percebeu isso? Que parece que fica comum. A gente não dá o devido valor. Diz que Enoque andou com Deus. Eu tenho essa possibilidade de fazer de uma forma tão simples, ao fechar os meus olhos, dobrar os meus joelhos, aclamar ao Senhor, elevar os meus pensamentos a Ele, valorizá-lo, chamá-lo para as decisões mais cruciais da minha vida, e eu não faço. Eu tenho a Bíblia. Quantas vezes aqui nós já oramos pelas nações perseguidas? Pela igreja na China, perseguida, que não tem a palavra. Você já deve ter visto aqueles vídeos em que porções das páginas da Bíblia chegam a essas pessoas. E você fala: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E nós temos Bíblias de todas as versões em casa, mas nós não a valorizamos. Enoque valorizava isso. Enoque andou com Deus em agradecimento, em gratidão ao seu coração, ao tesouro celestial que lhe foi dado por Deus, com um presente puro e simples: a própria presença de Deus. Não existe recompensa maior na eternidade do que podemos viver
na presença desse Deus maravilhoso para todo sempre. Não existe maior valor que eu e você possamos buscar em terra, em vida, do que a presença de Deus, querido. Então eu e você temos que sair daqui nessa manhã constrangidos e por que não envergonhados, porque por muitas vezes nós não valorizamos isso, porque por muitas vezes deixamos Deus de lado e queremos andar sozinhos, e muitas vezes achamos que Ele não tem que se aproximar de nós. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus havia ressurgido dos mortos, havia 2 discípulos a caminho de Emaús, entristecidos, levados pelas circunstâncias. É muito interessante que o texto dá a entender que o esforço foi de Enoque andar com Deus, e não. Na verdade, o esforço e o privilégio é de Deus andar conosco. Você pode dizer amém? Diz o texto que Jesus se aproximou daqueles 2 homens e começou a conversar com eles. Eles não sabiam, mas Deus estava andando com eles. Eles estavam cabisbaixos, animados, e Deus persistia em andar com eles. Sabe que eu e você temos um Deus que se aproxima de nós. Temos um Deus que persegue nosso coração. Temos um Deus que caminha e ouve as nossas frustrações. Corrige a nossa rota. Compartilhe do pão conosco. É esse Deus que Enoque experimentou. É esse Deus que eu e você podemos também experimentar. Eu quero terminar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Você pode abrir comigo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Coloque-se em pé. Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar essa canção. Antes de você ir embora, ouça essa canção. Se você souber a letra, cante também. Uma letra tão linda, maravilhosa. E quando você ouvir a história de Enoque, lembre-se, Enoque é só um tira-gosto do que nós vamos experimentar. Um dia Deus nos tomará para si também, e habitaremos para sempre na presença desse Deus Altíssimo. Amém, querido?